Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, Oi, Lu. gente. Tudo bem? tudo e você? Tudo? Graças a Deus, tudo jóia. Daniel, Felipe Nadalim, Gabriel, Júlia, Jonathan, Ju, Luísa, Mariana Castorino, Thaís, Victor, William. Boa noite a vocês. Sejam bem-vindos, viu? Vamos para mais uma Boa noite noite. juntos, se quiser. Deixa eu ver aqui, Bruna tá entrando. Isso. Então, deixa eu colocar aqui meu material, gente. Ô, Luciane, Diga, Gabriel. boa noite. Boa noite. Sobre o banner, geralmente o banner é um cartaz só, né? Porque, tipo, a apresentação de PowerPoint são vários, né? Uhum. É porque eu achei um assunto interessante, só que não sei se ele vai caber. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui o meu assunto, o meu material, inclusive eu ia pontuar a respeito do trabalho. Aí, se você ou mais alguém tiver dúvida, a gente fala sobre isso, tá bom? Vou projetar aqui, porque aí a gente dá margem. Quem quiser também, eventualmente, tirar alguma dúvida. Eu pensei em tocar nesse assunto em função da proximidade. E semana passada eu já lembrei a vocês, né, a respeito das datas e tudo. Eu acho que é bom. Então, deixa eu colocar aqui. Tá, Gabriel? Então eu vou só dar aqui justamente essa parte de avisos e comunicados, que na verdade não é novidade para ninguém, né? Mas é porque sempre é importante lembrar, sempre às vezes tem gente que ainda, né, tá devendo alguma coisa, o desafio nota máxima, né? Fazer o simulado do desafio, né? É importantíssimo o desafio nota máxima, ele é nota para todas as disciplinas, então não deixem de fazer, tá bom? Juntamente com o ED também de cada período. Então esses avisos aqui eu tenho mantido justamente para poder lembrar, para falar com vocês que né, o aviso não é só para um dia, ele faz parte aí. Samira, seja bem-vinda. Ele faz parte aí dessa nossa jornada e, por favor, não se esqueçam, não deixe de fazer. E quem ainda não me mandou o print, não deixe de me enviar, tá bom? Bem, e aí é justamente aqui, Gabriel, que eu coloquei, né? Semana passada eu já até tinha adicionado esse slide e hoje eu venho reforçando com vocês. Deixa eu ver, gente, que o Pedro. Aí, Valesca, o pessoal tá entrando e nem sempre na hora que eu coloco ali ele aparece pra mim. Aí, Felipe Dias. Gente, sejam bem-vindos, viu? Então, olha só, deixa eu colocar aqui, deixa eu projetar, que aí ele sai. Então, é o seguinte, quero chamar a atenção de vocês, né? A data da apresentação é o dia 26 de novembro, ou seja, daqui 15 dias, né? Mas, ao mesmo tempo, passa depressa e, como eu falei com vocês, esse trabalho é um trabalho robusto, não dá para deixar para a última hora, né? Então, aí o que eu chamo a atenção de vocês, que quando eu encaminhei para vocês as instruções do trabalho, eu também encaminhei um arquivo com um artigo científico em que aborda os itens, né, de quando a gente escreve um artigo científico, a característica, até mesmo em termos de título, os autores, a introdução, enfim, chamando a atenção para vocês disso, para vocês não, né? Eu quero que vocês elaborem como se fosse um artigo científico. Então, ali, inclusive, eu peço para que vocês me encaminhem, né? Depois, gente, o Pedro, eu tô admitindo aqui, mas me parece que ele não tá entrando na sala. Se ele entrar em contato com vocês, deixa eu ver aqui, pera, alguém tá mandando mensagem. Vocês, por favor, não deixem de falar com ele, tá? Eu tô aqui, ó. Tô clicando, tô admitindo, mas ele não tá entrando na sala. Vamos ver se agora ele entra com a Nayara. Nayara entrou e ele ficou, tá? Então, se o Pedro Dias, falar alguma coisa aí, fala com ele, parece que deve ser a conexão dele, tá? Que eu tô aqui para admiti-lo, mas não, ele não tá entrando na sala.
falei com vocês, não deixem de olhar isso, né? Mas aí uma coisa, Gabriel, me explica aqui, qual que é a sua dúvida? Porque banner realmente é para ser apresentado e é uma coisa de alguma forma sucinta, né? Não tem como a gente, no caso, ter excesso, é realmente o banner. Mas, antes de fazer o banner, a instrução é que você realmente elabore mais ou menos ali como se fosse um artigo científico e ali possam vir a ter mais instruções, mais informações. Então, antes de fazer a recomendação é justamente essa, que antes de fazer o banner, você possa, de fato, agora o Pedro entrou, seja bem-vindo, Pedro. Tô aqui Muito obrigado. te admitindo, porque tava custando entrar mesmo, viu? Bem, então, Gabriel, na hora que você elaborar ali o seu trabalho, primeiro você vai escrever captando todas as informações que você, inclusive, julgar que forem interessantes. Você pode ali, inclusive aí vocês podem montar tabela, gráfico, fazendo uma montagem, né, com aquilo que vocês pegaram de interessante de informações. Sempre, como eu falei com vocês, sempre colocando a fonte, né? Enfim, eu quero que vocês trabalhem com a bioestatística, né? Com as Professora, Oi, diga. sobre essa questão da fonte, tipo, se eu pegar um monte de notícia que aparece na internet aqui, aí vai ficar lá no rodapé, lá no finalzinho do banner, um monte de links aquele URL. Olha só, boa. Vamos imaginar, Gabriel, eu vou dar realmente um exemplo aqui, quase que chovendo molhado, mas só para vocês terem uma ideia. Eu falei com vocês como a gente está aqui no nosso trabalho, dentro, que é a aplicação da estatística dentro da biologia, né? Então, eu falei que vocês podem pegar dados, informações de um assunto que for pertinente e interessante para vocês. Ponto. Ou seja, vocês podem pegar informação, quer seja do ponto de vista ecológico, quer seja do ponto de vista laboratorial, de saúde humana, enfim, o que vocês acharem que for pertinente. Mas eu vou dar um exemplo, porque é o exemplo talvez mais óbvio que nós estejamos vivenciando e que a gente tem abundância de dados. Por exemplo, se eu imaginasse trabalhar com a Covid-19, eu poderia pegar ali informações que hoje em dia é amplo, né, ao longo de esse ano quase todo, né, a partir de março, abril, quantos dados não, inclusive dados que a gente tem na internet fáceis de pegar, mas inclusive de fontes fidedignas, que foram ali daquele apanhado, né, de informações, vocês até falar que é da comissão, né, que estava trabalhando ali, pegando todas as informações. Também tem do Ministério da Saúde, que também lançou. Enfim, dá para a gente, inclusive, pegar dados confiáveis e, mesmo que estejam ali disponíveis na internet, você pega ali e você vai trabalhar com aquilo. Olha, legal, dá para mim fazer um gráfico, dá para mim fazer uma tabela, dá para mim pegar, de repente, uma informação que saiu em março, abril, maio, junho, fazer mais ou menos um comparativo. Enfim, dá para vocês trabalharem nesse sentido. E aí, você sempre, né, na hora que você falar ali, você faça referência. Por exemplo, eu fiz uma tabela. Dados retirados, aí você também fala de onde que você tirou, né? Faz uma legenda ali que você vai fazer menção de onde que você pegou aqueles dados, porque todos os dados que vocês vão trabalhar serão dados retirados de alguma fonte. Então, é fundamental que a gente dê menção, né? A gente não pode ter propriedade de dados que não são nossos. Então, você vai fazer menção ali. Tabela elaborada com base nos dados fornecidos, por exemplo, Datafolha de tanto a tanto, de março a maio de 2020, né? Enfim, um exemplo. E aí você vai trabalhar nesse sentido. No final, você coloca como referências bibliográficas, né?
E aí, se você pegou de site, ou você, de repente, até de artigos científicos que já estejam, possam estar já sendo publicados, isso dentro de um assunto, né? Imagine que vocês podem pegar dentro dos assuntos que vocês julgarem interessante e que, logicamente, vocês conseguem pegar material aí, né? Informações. Então, você, voltando à sua pergunta, Gabriel, na hora que você elaborar a tabela, você vai fazer essa menção e só dizer, né? E lá na sua referência bibliográfica, você aí dá a referência completa, né? Inclusive aí você possa fazer indicação da data, né? Que foi retirado no site tal, enfim, fazer uma menção mais completa Peraí. Então, em relação ao que você pegou. quando eu vou fazer o gráfico, a tabela, eu vou ter que colocar, tipo, baseado nos dados, como legenda, né, da tabela. Sim, pequenininho, Baseado nos dados. resumido, sim. E aí você pode falar, retirado dos meses, né? Para você ficar mais objetivo, né? Março, abril, maio, junho de 2020 e ali, né? Imagina, do jornal tal, ou, né? Extraído, fazer a menção de onde que você retirou. E depois a referência completa na referência bibliográfica. Vai ser limitado a formatação da ABNT para banner ou pode jogar lá no formato banner e Pro preencher do banner, jeito que. o Gabriel, pro banner, eu também encaminhei para você as instruções pro banner. Aquelas instruções são instruções básicas, assim, que são normalmente normativas, até mesmo para alguns congressos. É lógico que sempre tem uma variação, né, possível, mas para a gente ter uma padronização. Então, o que eu queria, inclusive, pedir a vocês, que não deixem porque, embora às vezes parece, né, que eu aqui enquanto professora falar isso, parece que eu estou sendo chata, mas o que a gente às vezes percebe muito, isso de uma maneira geral, tá? Em tudo quanto é atividade por exemplo, que eu encaminho para vocês, qualquer que seja turma ou disciplina, o que às vezes é muito perceptivo? Que embora eu tenha mandado a instrução, solicitado o que é necessário, encaminhado às vezes até, igual tem um trabalho que não foi para vocês, eu dei até exemplos de sites onde os alunos poderiam se inspirar para fazer aquilo que eu solicitei. Depois fica assim, professora, você pode me indicar onde que tem? O que eu percebo com isso? Que às vezes vocês nem abrem no arquivo. Às vezes eu fiz ali bonitinho, querendo instruir, e aí a gente percebe que aquele material que está no AVA, que encaminhei para vocês por WhatsApp, porque isso eu fiz com todos os meus trabalhos, com todas as minhas turmas. E aí você percebe pela situação que nem abriu. Então o que eu peço a vocês mesmo abram aqueles arquivos, leiam. Lógico, até que eu comentei com vocês, isso que você está fazendo, e até eu estou dando essa atenção, porque eu acho que é importante isso, Gabriel. Porque às vezes tem muita gente que fica com dúvida e fica com receio de perguntar, enfim. Então eu acho muito importante. Porque a gente lê e a gente só tem dúvida na hora que a gente põe a mão na massa. Né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. E é bom e que eu falei com vocês. Podem me perguntar e contar comigo. Mas aí eu peço a vocês esse cuidado. Não deixem de abrir os arquivos. Dê uma olhadinha lá. Para a gente ter mais ou menos uma formatação. E até essa questão de banner. Porque, lógico, não quero com isso colocar você obrigação de ter que colocar cor. Não falei nada disso. Ali tem mesmo são informações básicas de como mais ou menos elaborar, até mesmo para ter uma organização. A única coisa que eu pedi é colocar a logo tanto da faculdade quanto do curso de biologia, né? Que até encaminho lá para vocês. E o restante é de acordo com a criatividade, com aquilo que vocês gostam, com aquilo que vocês realmente, né? Se sentam à vontade para poder fazer, achar que ficou bonito. Mas uma padronização básica, isso que você está falando, né? De normas e tudo, dê uma olhadinha.
lá que eu acho que Não, vale sim, é a pena. porque quando eu vi, eu abri o negócio aqui, tá falando, né, elementos básicos, Aham. etc. Só que eu tava pensando assim, aqui não tá necessariamente falando de todas as formatações Não, da BNT, é só bem tá objetivo. sugerindo. Aí eu queria perguntar, Sim, vai precisar seguir as sim, normas da BNT ou não? sim, 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 Gabriel. Aqui, sempre que a gente fizer as atividades, né, sempre nesse formato ABNT que a gente, o que eu tô pensando, sempre penso, mesmo quando às vezes até faço uma proposta para os meninos de primeiro período, é sempre trabalhar com vocês nesse sentido para, por mais que às vezes sejam alguns detalhes, né, porque é mais cheio de detalhe, mas é para a gente ir acostumando e meio formatando, pensando em vocês lá na monografia. Então, sim, Gabriel, no formato ABNT, sim, e nesses, né, com esse padrão básico, igual você falou, essas instruções elas são básicas mesmo, mas assim, mesmo para ajudar a nortear, tá? Mas é isso mesmo, Gabriel. Qualquer coisa pode perguntar. E, enfim, já teve grupo que me mandou mensagem, que eu respondi também, sem problema nenhum. Eu acho que é até bom, porque quer dizer que vocês estão fazendo, né? E esse é um trabalho que não dá para poder fazer de um dia para o outro, mesmo que seja em grupo, né? Mas é um trabalho mais robusto, que dá trabalho. É um trabalho que dá trabalho, eu sei disso, tá? Mais alguma coisa, ô Gabriel? Ednei. Deixa a Thaís Gomes, que ela tá com a mão Ah, levantada, né? tá. Aí depois eu pergunto. Isso. Thaís, pode perguntar, Thaís. É, eu fiquei com dúvida porque acho que não ficou tão claro para mim. A gente precisa tirar todas as informações de reportagens ou para compor o texto a gente pode pesquisar artigos também? Sim, muito bem-vindo. Pode. Ah, sim. Ah, muito bem-vindo, Thaís. Eu acho, mas isso vai ser muito dependente, às vezes, do seu assunto, né? Tem assuntos que você vai ter uma maior robustez de artigo científico, tem assunto que às vezes você vai, principalmente nesse sentido que a gente fala de reportagem, imaginando do ponto de vista de numérico, dados estatísticos, né? Que às vezes nem sempre a gente consegue só através de artigo científico, né? Então, Thaís, voltando à sua pergunta, não só pode como deve, Thaís. Então, ainda mais para embasar o seu assunto, para apresentar o seu assunto, para fazer a sua introdução, né? Não só pode como deve, tá? Agora, tanto é que normalmente a gente até pede, e não seria o caso de pegar reportagem de internet. Mas por que que nesse sentido eu também indiquei para encorpar isso que a gente está querendo aqui? Porque a gente quer mexer com números, né? Eu quero que vocês trabalhem com essa análise numérica, utilizando da estatística em cima de um assunto. Não só a Covid-19, as queimadas, né? Inclusive, hoje, não sei se vocês viram, hoje é dia do Pantanal, né? Vários de vocês têm aula comigo com a biogeografia. Hoje é dia do Pantanal. Então, enfim, na hora que eu pensei nesse trabalho, eu pensei muito no que nós vivenciamos esse ano inteiro. Não quer dizer que vocês têm que fazer isso não, tá, gente? Só tô falando com vocês que inclusive a minha inspiração para pensar num trabalho desse, e até mesmo porque eu imaginei que não nos faltam de alguma forma números, dados, né? Que saiu muita coisa aí. Então, você não só pode, como deve se basear, utilizar de artigos científicos, mas muito provavelmente alguns assuntos você eventualmente tem ali uma base do ponto de vista de estatística, daquilo que aconteceu, que vem acontecendo, e que você possa pegar ali, que nem todos esses dados a gente às vezes tem oportunidade de ter em artigo científico já publicado, né? E você pode trabalhar também, tá? Então, muito bem-vindo. Muito pelo contrário, tem que ter artigo também, porque ele que vai te dar ali a sustentação para qualquer que seja o assunto que você for falar, né?
você tem que elaborar uma introdução, apresentar para a gente o assunto, mostrar para a gente o tão importante que é aquele assunto que você está trabalhando. E isso você vai ter justamente a partir de artigo científico, tá? Então é muito bem-vindo. Na verdade, o único, teoricamente, erro, né? Que se a gente tivesse fazer outra coisa, às vezes a gente não utilizaria dessas reportagens. Mas é nessa parte numérica, estatística que está aí vinculado, e também, aí só peço a vocês, né? Que normalmente está sempre vinculada a fontes que sejam fidedignas, né, gente? Que ali, que foi recolhido, enfim, fala, né, literalmente de onde que foi retirada aquela informação, para também não ficar uma coisa aleatória. A gente também não pode. Moral da história: a gente não pode pegar, por exemplo, dados que a gente recebeu de WhatsApp, né? Imaginando que possam ter ali fake news e situações não necessariamente sérias. Agora, que eu retirei ali de uma informação, esses dados, esses números, esse acompanhamento, que normalmente até os jornais falam, né? Foi retirado. Eles precisam de falar da fonte. Aí a gente percebe que é uma fonte fidedigna, tá bom? Mas alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? É importante isso. Eu imagino que tenham dúvida, sim. Ô, Lu. Oi, Júlia. Eu só queria saber se na hora que fosse te mandar o arquivo, se é para te mandar o banner também junto. Na verdade, vocês vão ter que me mandar o banner antes. Vamos fazer o seguinte: o que vocês acham? A gente podia padronizar, que aí eu vou fazer até um postzinho e vou colocar lá no grupo para ter isso de informação. O seguinte, o artigo, eu falei para vocês me encaminharem antes, né? Ao mesmo tempo, a data de apresentação eu coloquei aqui é dia 26, né? Isso. Bom, para vocês apresentar o trabalho no dia 26, vamos colocar o seguinte: eu vou padronizar para vocês me enviarem o arquivo, os dois arquivos, tanto do né, desse artigo, entre aspas, né, que vocês vão trabalhar aí, o banner, até o dia 26, que é o dia da apresentação. Vamos ver, eu vou colocar um horário, tipo no horário às 14 horas, até às 14 horas. O que vocês acham? A gente pode combinar assim? Aí você iria analisar qualquer coisa e ia devolver pra gente, Lu? Como é que ia funcionar? Não vou nem ter tempo. Não tem nem como o tempo de analisar e devolver para vocês e vocês apresentarem à noite. Como que eu faço? Vocês me encaminharem, porque aí vocês me encaminharem os dois. Por que os dois? Porque eu preciso de ter o banner de vocês aqui para apresentar, né? Para projetar, igual a gente fez na biogeografia, que a gente precisou disso, né? Enfim, ou então vocês me encaminham o artigo até mais ou menos por volta de meio-dia, e o banner vocês podem me encaminhar até por volta de 18 horas, aí a gente já ganha um tempinho. Porque eu sei que às vezes vocês ainda estão nos ajustes finais, né? Pode ser. Mas é porque eu vou, na verdade, ir com a apresentação de vocês aqui. Pode ser assim? O artigo até no dia 26, até por volta de 14 horas? Porque aí, por que eu acho? Porque o artigo vai ser a base de vocês fazerem, montarem o banner. Se ele não estiver pronto antes, vocês não têm material para fazer o banner. Se a gente for imaginar, para fazer uma coisa bem feita, não tem como vocês não finalizarem ele pelo menos até as 14 horas do dia da apresentação. Acho que não seria nada muito exagerado. O que vocês acham? Gabriel tá com a mão estendida aqui. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Sim, é porque eu vou usar praticamente 2 sites, né? E aí os dois apresentam 2 matérias muito interessantes. E é porque assim, os dois por si só são muita matéria, sabe? Não, tudo bem, Gabriel. É porque assim, não tem problema não. Calma, no quesito a fazer o banner,
Tipo, eu vou ter que encurtar muitos os textos para poder, pelo menos, colocar os gráficos, porque tem muita informação importante. Gabriel. Aí seria bom colocar. Você vai me apresentar um banner, não só a mim. Vocês vão apresentar o trabalho aqui pra gente em cima de um banner. Então, não adianta ter excesso de informação que não caiba em um banner. Até mesmo porque, vamos imaginar, você fez uma tese de doutorado enorme. Você vai apresentar um banner, você tem que ter uma objetividade para apresentar o seu trabalho. Então, até nisso, aí você pode até, logicamente, na apresentação e tudo, colocar ali coisas que você, na verdade, possa até explorar mais em termos de assunto, né? Mas não dá para, por exemplo, colocar todos os gráficos ou todas as tabelas que a gente elabora numa tese de doutorado em cima de um banner. Então, independente, se você pegar um assunto que tenha muito material, ótimo, porque fica mais fácil de você trabalhar com ele. Mas você vai ter que ter objetividade e selecionar aquilo que for, né, mais conveniente, mais interessante, mais objetivo, para apresentar aquele seu assunto em cima de um banner, tá? Porque não é apresentação em cima de PowerPoint, que eu posso ter ali 10, 12 slides. Não, é um banner, tá? E um banner também não pode estar com excesso, que senão ele fica muito, muito estranho. Você tem que imaginar fazer um banner, que não é o caso, que a gente não vai, logicamente, imprimir, não vai plotar, não vai fazer nada disso, lógico. Mas você tem que imaginar, na hora da construção do seu banner, a semelhança do que você faria um banner se você tivesse que apresentá-lo presencialmente. Que seja chamativo, que seja visualmente interessante, que então não tenha, né? Não adianta eu querer colocar escrito em cada espaçozinho que tiver ali daquele, né? Daquele quadrante de espaço. Tem que estar organizado, objetivo, né? Na hora de apresentar, é aquilo que a gente faz no particular. Às vezes a gente está ali apresentando, a gente coloca um tópico, mas a gente sabe, tem muito mais informação do que aquilo que está escrito. Mas aí eu tenho até a oportunidade de falar, né? Embora, logicamente, até na apresentação aqui tem um limite de tempo. Mas assim, a gente às vezes tem muito mais conteúdo do que está ali. Tá? Mas isso, na verdade, é um grande objetivo. Isso que é bom, né? Por exemplo, tem hora que as pessoas apresentam um trabalho que ela não sabe nem daquilo pouco que está no banner. Então, você consegue perceber que a pessoa não entende do assunto. Então, isso é certo, né? Você saber mais, ter muito mais informação do que aquilo que você está apresentando. Mas aí você vai selecionar aquilo que é mais importante. Você tem básico, se alguém te perguntar alguma coisa, ou se você tiver oportunidade de falar, você estende, mas não dá para colocar tudo que você eventualmente achou. Mais alguém? Mais alguma coisa? Ô, Lu. Oi. Boa noite. Boa noite. Quem que tá falando? Deixa eu ver que agora que não deu pra ver. Lidilene. Oi, Lidilene. E me fala, e sua mãe? Tá no hospital. Conseguiu fazer cirurgia. Deu tudo certo? E aí a gente tá aguardando. Que Deus abençoe. Segundo o médico, sim. Mas não Deus é tudo abençoe. certinho. Amém, obrigada. Essa questão que você tá falando aí do saber mais e colocar colocar sucinto, né? Banner. É uma questão até assim que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Porque a última vez a gente teve aí o problema da gente ter ficado por último e ficou com pouco tempo, né? Porque o trabalho que fica extenso demais, ele é cansativo para quem está assistindo. Né? Eu acho que eu coloquei para vocês um tempo máximo de apresentação, não coloquei? Se eu não você sempre para vocês, tá? E aí a gente tenta ser mais objetivo nesse sentido. E aí, então, Lidilene, o que a gente pode fazer dessa vez, inclusive, é colocar vocês que ficaram mais pro final, ter oportunidade de apresentar no início, tá bom?
Não, sim, é só um coisa, porque, inclusive, o Gabriel, o trabalho dele ficou enorme. Não sei se foi 30 minutos, eu não fiz a contagem Não, foi isso direito, tudo mas a gente não. tem que Nossa, tentar o Gabriel, ele ficou a aula toda apresentando. Eu dei Ele 2 ficou horas, mas 2 não, horas. pera. O Geraldo, Não, ele o me deu Gabriel, 2 trabalhos para fazer de é uma do vez. Geraldo, sim, mas eu tô Não é o do falando meu em não, relação né? à matéria Porque do da meu, o Gabriel não Lucília. ficou meia hora, não. Ninguém ficou Ah, meia hora. não, eu fiquei 2 Não, horas apresentando isso da porque o Geraldo última, ainda do interferia no hemograma, meu ficou trabalho e uns apresentava 25 Então, comigo. espera aí. Então, Ele ficou uns 25 minutos vejamos. falando. A questão Tenha aqui é o critério. Porque, seguinte. assim, é só um bom senso, sim, tem que ter Sim, critério, Edilene. mas não são todas as informações que têm que ser passadas, não. Isso, Ah, e só uma coisa, Gabriel, só um minutinho. Aqui pra gente também, agora a gente vai ficar fulano, ciclano, beltrano e com os traumas todos de um semestre também não. É isso que a gente tá falando, é uma questão de bom senso, Sim, né? Que esse é o objetivo central. E outra, quem ficou, inclusive o Gabriel também ficou por final no meu trabalho. Não foi, Gabriel? Você também ficou, se não me engano, você foi o penúltimo e depois teve um outro grupo que ficou de último. Ah, agora eu também tô lembrando. A sequência foi até a partir do momento que vocês foram identificando e vocês mesmos foram se manifestando, não foi? sim, mas A gente vai fazer o seguinte. Eu, se não me engano, eu falei o tempo máximo de apresentação. Vou conferir lá depois, porque é tanto trabalho, tanta turma, eu só vou conferir. Se eu não coloquei, eu vou colocar para vocês lá no grupo, né, de WhatsApp, para informação para todo mundo, bom para a gente nortear. Logicamente, isso significa, tem grupo que gasta, por exemplo, o máximo 10, tem grupo que gasta 8, tem grupo que vai gastar 11 ou até 12, mas é a questão do bom senso para todo mundo. E aí, né, em termos de apresentação, eu acho que sim, de uma maneira geral, pelo que eu me recordo, se a gente conseguir cumprir mais ou menos aquilo que vocês cumpriram, que a gente conseguiu cumprir na primeira apresentação, acho que a gente, mais ou menos, a gente consegue não extrapolar muita coisa. E é isso. E se vocês, qualquer dúvida, a gente ainda tem, né? Não só hoje, como semana que vem também. Tem gente que já me perguntou pelo WhatsApp. Vocês sabem que podem contar comigo. Enfim. E, ao mesmo tempo, não deixar para a última hora, né? Por isso que eu até falei que eu gosto quando vocês perguntam, porque eu consigo perceber que vocês estão fazendo, que vocês estão já, né, trabalhando com aquilo dali, que é fundamental. Semana passada eu comentei sobre isso. Esse não é um trabalho de se fazer de véspera. Caso contrário, o que vai ser feito vai ser muito aquém do que foi solicitado. Bom? No mais, em termos de dúvida, tem mais alguém, algum grupo que queira perguntar alguma coisa? Não? Tá, então tá. Então vamos adiante também, para a gente não, né? Aqui o objetivo é que nós possamos esclarecer e não fomentar discussão, tá bom? Bem, então já, se porventura ao longo da noite algum grupo ainda lembrar e tiver, né, algum tipo de dúvida e queira perguntar, não tem problema nenhum, tá? Estou aqui à disposição e eu acho isso importante porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro também. Então, às vezes a gente consegue, né, esclarecer e de qualquer forma é bom que dá para perceber se tiver algum grupo que ainda não começou a se mexer, começa a se mexer, viu? Porque o trabalho, ele é um trabalho mesmo. Bom, então vamos. Aqui, como eu chamei a atenção de vocês, né, eu já ia falar sobre isso. E nós temos, então deixa eu falar aqui, apresentar como que eu imaginei a nossa noite aqui de hoje. Nós temos que finalizar, né, sobre a curva de normalidade e nós vamos iniciar o nosso próximo assunto, que são hipóteses, né, testes de hipóteses. E aí vocês vão ver o seguinte, inclusive eu elaborei Kahoot, quer seja para a gente trabalhar no teste de normalidade, quer seja nas hipóteses, enfim.
E vocês vão perceber, e eu acho que isso é perceptivo na hora que a gente partir para o nosso último assunto, né, que é o teste de hipótese, que na verdade tudo que a gente estudou, tudo que a gente viu previamente, ele é base necessária para a gente chegar onde nós estamos chegando, né? Então, até mesmo, e vocês vão ver, na hora que eu apresento o teste de hipóteses para vocês, eu já falei com vocês, eu sou norteada por um livro de bioestatística para biologia, né? Literalmente, para fazer esse contexto cada vez mais próximo a vocês, que eu acho que é fundamental. Só um pouquinho, gente, a Ana Eduarda está entrando. Deixa eu ver aqui se ela vai entrar mesmo. Entrou. Então, e aí lá, né, no decorrer da fala, o autor até ele destaca o teste de normalidade. E eu até deixei justamente para vocês verem esse link, que é muito importante, né? Porque muitas das vezes, independente de matéria, nós estudamos os assuntos fracionados. Agora eu vou estudar isso. Não, mas agora eu terminei isso e vou continuar com o próximo tópico. E, na verdade, são coisas que têm uma continuidade, né? São coisas que se relacionam. E é isso que eu sempre busquei aqui com vocês, na nossa disciplina, né? Com base sempre nesses livros que fomentam a análise dos dados juntamente à realidade da biologia. Nós, logicamente, não esgotamos o assunto, que é muito mais amplo, né? Enfim, mas que norteia, que abre campo para a gente em entender um pouco melhor vários dos artigos que nós temos aí, que nós precisamos, que o biólogo ele sempre, né, se alimenta dos artigos científicos. A gente sempre faz isso, o resto é a vida inteira, né? Não é só sala de aula. E quando a gente também tem a oportunidade de fazer pesquisa e elaborar os nossos próprios artigos científicos. Então a gente sempre precisa de caminhar, de ser norteado com essas análises de dados que nós temos a oportunidade, né, de trabalhar agora. Então, isso que nós vamos ver, né, ao longo, finalizando essa frequência gaussiana ou essa curva de normalidade, como eu falei com vocês, e dando continuidade no nosso último tópico, que é teste de hipótese, que tem, né, é uma continuidade em termos de assunto, ampliar um pouco mais, mas aproveitando todo esse contexto que nós trabalhamos, vocês vão ver que ele faz sentido, que ele é importante e que ele fundamenta ainda mais o que a gente vai ver adiante. Semana passada, deixa eu pegar aqui o meu pointer bonitinho. Eu até coloquei esse, se não me engano, no próximo slide, para lembrarmos, né? Para a gente caminhar e finalizar os slides que estavam faltando. Nós vimos que quando a gente pega alguns dados, né? Porque a gente está ali fazendo o experimento, pegando os dados, fomentando ali em termos de tabela, e de repente a gente tem oportunidade de construir um gráfico, né? E várias vezes, nem sempre, mas muitas vezes, a gente possa se deparar que com o uso dos nossos dados e na elaboração de um gráfico, a gente pode perceber que existe um padrão de distribuição daqueles dados. Que eu peguei a princípio de uma maneira, né, ali experimental, que eu nem imaginaria isso, mas que de alguma forma, na hora que eu lanço esses dados no gráfico, quer seja com curvas, né, mais destacadas ou com curvas mais discretas, mas que em todas elas eu posso perceber que existe um padrão de distribuição dos meus dados. E a esse tipo de padrão dá-se o nome de distribuição normal ou distribuição gaussiana, que foi o que nós iniciamos semana passada, né? Chamei a atenção de vocês que isso faz parte, né, dentro desse assunto, que a gente delimita, a gente fala que essa curva é uma curva em formato de sino, em que ela representa, se a gente observar, se eu for ao centro, né, a gente percebe que
esse local, né, onde eu tenho o ponto mais avantajado da minha curva, ela corresponde à média dos meus dados, né? E que nesse tipo de distribuição, média, mediana e moda, eles tendem a ser iguais ou muito próximos, né? Isso nos remete ao seguinte, que na hora que a gente percebe a distribuição dos dados que nós colhemos, a grande maioria dos dados, eles estão muito próximos àquele ponto de média, né, que nós identificamos. Embora exista, e aí é que faz parte, né, isso qualquer que seja dessas curvas aqui demonstradas, eu estou pegando essa amarelinha, poderia ser qualquer uma das outras, né? O fato é que a gente também percebe que existe tanto valores para mais ou para menos em relação àquela média. E se eu tivesse que quantificar, mais ou menos é o mesmo tanto que eu tenho de indivíduos, de dados que foram coletados para mais quanto para menos em relação à média. E aí, a gente estava até falando, né, que esse termo distribuição normal, ele é muito utilizado no sentido de que acredita-se que a este tipo, né, a esses dados que possam ser demonstrados através dessa curva, nós podemos verificar que a maioria dos indivíduos, né, quer sejam humanos, animais ou vegetais, porque aí não, né, depende do que você está ali colhendo de informação, mas a maioria daqueles indivíduos que você está em estudo, eles compreendem, eles estão dentro dessa curva, dentro desse ambiente aqui embaixo. Lembram vocês que a gente falou que esse espaço aqui corresponde a 1? Então é por isso que eles falam que, porventura, aqueles indivíduos que possam estar nas extremidades desses dados seriam indivíduos considerados que estarem à margem, seriam indivíduos que seriam, né, com dados considerados, entre aspas, anormais, que fogem de um padrão de normalidade, tá? E isso, inclusive, tem, né, um valor, aqui até esse gráfico eu cheguei a apresentar a vocês, né, olha, onde a gente consegue colocar aqui que a grande maioria está, entre aspas, dentro desses valores normais, e nas extremidades, olha, é aquele caso em que a gente fala que os indivíduos estão com parâmetros denominados de anormais. A gente também falou o seguinte, isso não significa até que eu não possa vir a ter indivíduos que pertencem a esse ambiente, tanto aqui, tanto para um lado quanto para o outro, que de repente sejam indivíduos saudáveis. Mas eles são relativamente uma margem da população tão pequena que isso acaba estatisticamente não sendo problema. O importante é que, porventura, a gente possa pontuar que, de repente, esses valores, né, eu vou dar um exemplo, se esses daqui fossem valores glicêmicos, seriam valores considerados anormais e que exigem um cuidado especial daquele indivíduo. Que algo, de repente, vale a pena estender no sentido de aprofundar, né? Mas em termos, às vezes, até de outros exames complementares, verificar se associado a essa alteração, né, possa vir já estar ocorrendo, por exemplo, prejuízos, danos a órgãos internos que poderiam ser indicativos, né, de efeitos em relação dessa anormalidade. Então, assim, é uma situação que precisa ser analisada e que é utilizado na prática, no nosso dia a dia, que foi aquilo que eu comentei com vocês também. Porque nós
Foi aqui que nós paramos, né? Falando sobre essa importância da curva de normalidade sobre um contexto de aplicação, que é um ambiente, por exemplo, laboratorial, né? Em que eles utilizam esses patamares para de repente falar o seguinte: ó, Luciene, você fez um exame aqui e o seu exame está fora dos padrões que são considerados de normalidade para a nossa população. Isso significa, aí eu falo assim: nossa, eu não estou sentindo nada, estou bem, estou ótima. Luciene, mas infelizmente os seus dados, né, são dados que não estão dentro de um padrão de normalidade. Vamos fazer outros exames, vamos de repente fazer até um exame novo, diferente, vamos aprofundar um pouco mais, vamos ter um cuidado ainda mais com você. Por quê? De repente, vale esse cuidado, né? É muito melhor a gente errar no sentido de precaução, ter mais precaução, ter mais cuidado, do que necessariamente, às vezes, negligenciar. Ah, não, você não está sentindo nada? Ah, o seu valor está alterado, está bem alterado, está fugindo muito do padrão de normalidade. Ah, mas você não está sentindo nada, né? Vai para casa, fique tranquilo, esquece. Não, né? A gente não significa que a gente tem que ter neura. Não, nada precisamos ter nesse sentido. Mas que a gente pode e deve investir em cuidado, em zelo, em tentar ir um pouco além, isso pode. Então é isso que a gente trabalha aqui, né? É fundamental que, é para isso que a estatística ela nos ajuda, né? A ter uma avaliação. Porque tem muitas vezes eu estou dando nós como exemplo, seres humanos, né? Eu acho que isso nesse sentido fica fácil de todo mundo imaginar. Mas da mesma forma, se você estiver tratando com outros padrões dentro da biologia, né? Se você tem ali um dado, uma distribuição em que você consegue identificar valores que são mais usuais, são considerados normais, e de repente você destaca indivíduos que têm padrões fora, né, daquela normalidade, vale a pena você investir, vale a pena você ter um cuidado, um zelo a mais, vale a pena você aprofundar em relação àquilo dali e verificar o que está acontecendo, né? Então é isso que é muito importante, é isso que é a validade de tudo isso que nós estamos falando, né? Não é apenas, ele é aplicado no nosso dia a dia. Então aqui chama a atenção justamente disso. Não, vamos aqui, ó. Digamos que foram selecionados um grupo de indivíduos para ser traçado o perfil normal do valor de glicose no sangue. Percebeu-se que a média seria de 85 a 95% das pessoas encontravam-se entre 70 a 100 miligramas por decilitro. Então, estabeleceu-se que os valores normais de glicemia para a população estavam entre 70 e 100. Porém, uma pequena parte de indivíduos normais tinham valores de glicemia tanto abaixo, né? E ainda assim eram considerados normais. E também uma outra pequena parte tinha valores acima de 100 e eram ainda considerados normais. Eram normais, eram saudáveis. Mas como esses eram a minoria, foi aquilo que eu comentei com vocês. A gente possa, de repente, ter indivíduo que organicamente está tudo bem, para ele está muito assertivo, tudo ótimo, e que esteja dentro desses limites anormais, pode. Mas estatisticamente é tão pequeno que, de qualquer forma, um excesso de zelo, até para esses indivíduos, mal não vai fazer, tá? Então é por isso que vale a pena, né, e ter essa faixa de normalidade e ter isso como padrão, tá? Vale a pena a gente ter padrão para avaliação, a gente precisa disso, né? Afinal de contas, a gente sempre tem que comparar com alguma coisa para mim, de repente, perceber que possa haver algum tipo de anormalidade. Esse, né, é um critério que é importante, que é utilizado, né? Na hora que a gente fala, eu sei aqui que vários de vocês têm interesse dentro do ambiente laboratorial, né?
Sempre esses interesses, eles são importantes, esses padrões, eles são importantes e eles ajudam a nortear, né? Ali no ambiente laboratorial para poder falar. Afinal de contas, quer ou não, o que tem ali pra gente é um número, mas esse número significa o quê? Ele precisa de ser comparado a um padrão. E aí, esse padrão, para ser dito se está dentro do padrão de normalidade ou não. Mas também é muito importante destacar que esse critério, essa curva de normalidade que a gente está apresentando, não significa que ela seja aplicável para tudo quanto é dado. Não, né? Até mesmo, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quando a gente avalia valores pressóricos. Não existe padrão, não existe uma dispersão dentro de uma curva de normalidade, né? Existe realmente limitação para isso? Existe. Nem tudo nós necessariamente podemos colocar dentro de uma curva de normalidade, né? Então, logicamente que ela é importante, ela é aplicável na prática, né? Mas não significa que ela seja resolutiva para tudo, para todos os questionamentos. E aí é muito importante que saiba, que a gente possa, na verdade, entender e enxergar isso, né? Bem, é justamente isso que eu chamo a atenção aqui, que nem todos os parâmetros biológicos em relação, né, para a gente falar se o indivíduo é saudável ou não, se distribui de uma maneira dentro do padrão de normalidade. E, logicamente, a partir do momento que eles não se distribuem dentro desse parâmetro, não se pode utilizar como base essa curva de normalidade para dizer alguma coisa, né? Óbvio em relação a isso. E aqui até que eu destaco a vocês, como exemplo que eu acabei de falar, valores pressóricos, né? Olhem só, a gente tem valores pressóricos que possam ser considerados normais, né? Agora, o que nós temos? Uma graduação aqui de indivíduos, né? De repente, a gente possa até verificar que um valor ainda menor daquilo que é considerado normal, se fizer uma aferição da minha PA, está 120 por 70. Não, professora, sua pressão está ótima. Mas isso não significa, por exemplo, que se a minha pressão sistólica tiver de 100, né, que eu esteja pior. Não, muito pelo contrário. Na verdade, embora, né, uma sistólica de 100 não esteja nessa categoria de normalidade, uma sistólica de 100 vai me preservar, às vezes, muito mais do que uma pressão de 110, de 120. Ela não é indicativa de doença, né? Logicamente que nós temos que ter muito cuidado e a gente precisa de analisar o paciente como um conjunto, né? Se você for falar de um indivíduo, é um conjunto. Então não é só um fator, mas um conjunto de fatores. Mas, analisando friamente só a questão pressórica, de repente, e o que realmente, particularmente, é a minha situação, eu tenho sempre, até então, pressão relativamente baixa, né? Que normalmente é ali 100 por 70, né? É considerado uma pressão baixa, mas isso não significa que eu esteja fora da curva, porque aqui não existe curva para isso. Valor pressórico não é dito com esse tipo de avaliação, mas eu não estou dentro daquela faixa que foi preconizada ser normal, mas como eu estou abaixo, né? E isso, na verdade, às vezes até me preserva mais do que necessariamente uma pressão maior, tá? Então, só para ilustrar isso, logicamente que cada dado é um dado, né? Cada referência ali, ela precisa de ser analisada, né? O fato é que a gente tem aplicação, sim, mas nem tudo é necessariamente avaliada com o mesmo critério, tá? Aqui, para a gente finalizar em relação a isso, eu queria que vocês podem me responder literalmente aqui, ó, ler e me responder. Essa curva,
né? Observe a curva abaixo e a identifique. Nós temos aqui um gráfico básico, demonstrativo, que está me indicando uma curva o quê? O que vocês falariam? Cadê meu povo? Ninguém tá me ouvindo? Não é possível, tô gastando tanta saliva aqui para ninguém me ouvir? Gente. Estamos ouvindo, Lu. Isso, Júlia, obrigada. Muito, Lu. Só tá a internet um pouco ruim aqui. Curva de densidade, não, só de Lu. vocês falarem que estão me ouvindo, eu já fico alenta, mas com o coração mais tranquilo. Mas vocês imaginem eu aqui perguntando e ninguém dando um pio. Eu fico muito triste. Eu tô aqui escolhendo palavras para poder vocês me ouvirem bem. Vocês não, só de falar que tá me ouvindo, eu já fico feliz. Mas eu sei que vocês também, essa pergunta que eu fiz, eu sei que ela não é difícil. A gente acabou de falar. Essa curva é a curva denominada de? Curva de densidade. Curva de densidade ou de normalidade? Ou curva gaussiana, né? Tudo isso cabe a esse tipo de curva, tá? É mais fácil, é até mais comum, né? Curva de normalidade, tá? Aqui, o que significa? Aqui é literalmente a média. Olhem só. Aqui, ó, quando nós temos, né? Esse traçado, isso daqui significa valor médio, tá? E o que indica 2,5 aqui, 97,5 para cá? Significa os extremos dessa curva de normalidade, que é indicativo de um padrão que está fugindo do normal, que seria o quê? Um padrão de anormalidade. Deixa eu até fazer aqui, ó, para chamar a atenção de vocês, olha. Aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui são valores ditos anormais. Reparem que aqui, ó, o autor colocou pra gente, tudo que está aqui em branco é normal. Tudo que está aqui em verde nas extremidades é anormal. Ok? Gente, vocês entenderam? Que eu apresentei. Sei que às vezes tem que fixar, né? Mas principalmente em termos de prática, entender, enxergar isso. Tá? Deu pra compreender, Lu? Ok? Eu até, porque a minha proposta aqui, ó, eu gostaria de ver se vocês fizessem o Kahoot. Pra gente... Até bom, acho que vale até a pena, de fato, eu fazer agora. Eu até pensei em fazer, às vezes, mais adiante. Mas como a gente vai? Tá terminando essa parte gaussiana. E foi pouquinho, mas a gente finalizou. Para entrar no teste de hipótese. E como lá a gente precisa de entender isso legal, eu vou literalmente pôr esse Kahoot agora, tá? Porque aí a gente tem oportunidade de trabalhar, recordar com vocês o que a gente trabalhou semana passada, né? Aflorar aí. E é bom ver se vocês dão uma acordadinha básica, vocês responderem aí, enfim, para a gente poder dar prosseguimento e vocês entenderem ainda melhor essa parte de hipótese, tá bom? Podem ir entrando aí no Kahoot, eu vou gerar o PIN aqui agora. Olhem só. Vou pegar aqui. Descartar o escrito. Deixa eu pegar aqui, já tá no jeito, é só entrar na internet. Deixa eu ver. Bem, eu vou pegar aqui vocês agora. Ai, não. Vou pegar aqui uma coisinha, gente, que eu tenho que pegar a internet e não o meu material. Deixa eu ver. Isso, agora tá. Vou colocar aqui. Isso. Foi. Eu tenho agora. Já está. Deixa eu deixar quieto. Colocar aqui play. Para entrar.
como eu falei com vocês, não deixe de participar aqui do Kahoot para ver se a gente consegue. Deixa eu tirar o som. O PIN é 114 0211. 114 0211. Deixa eu até colocar aqui. Isso, Will. Eu vou tirar foto, vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que aquele dia, análise de dados. Vou tirar foto e colocar aqui no grupo, tá bom? Eu vi um dia desse, o pessoal estava perguntando. Vamos ver. E deu luz. Mas eu acho que dá para vocês verem aí, tá bom, gente? Sei que não ficou bonitinho, não, mas 114 0211. Acho que dá para vocês verem aí. Isso, gente, ótimo. É bom que a gente vai... Ô, Vitor, tu que tá com esses candinhos japoneses aí? Aqui. Vi sua mensagem aqui, tá ali, Dani? Nossa, já foi descoberta rápido. Deixa eu ver aqui. Descoberta? Você nem tentou. Espera aqui. Nem tentou disfarçar. Peguei aqui. Isso. Pedro, Toninho, Rafa, Luana. Cadê o Bochecha? O Bochecha não vai conseguir. Tô tentando, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Tô aqui de olho no Bochecha, Felipe. Deixa eu ver. Toninho. Realmente. Gente, quem que é esse daqui? Vocês gostam de me pegar, de fazer pegadinha? Não é possível. Quem que é esse bendito, essa... É o Vitor. Esse é eu. Ah, é o Vitor? Disfarça muito mal, por aqui. Ô, Vitor, meu Deus. Toninho, quem que é Toninho de Luz? Toninho de Luz? O que é Toninho de Luz, gente? Gente, vocês são muito criativos. É impressionante. Bem Foi Felipe que colocou, Lu. Oi? Foi Felipe que colocou. Ah, o Felipe. Oh, meu pai. Felipe é criativo demais. Oh, meu povo. Benza a Deus nessas bandinhas. Deixa eu ver, tem mais gente para entrar? Ah, não. Que derrota o quê? Pelo amor de Deus, muda aí. Não quero isso, não. Nem... Não, aqui só sucesso, meu filho. Pode mudar esse nome aí. Não quero isso, não. Nem vem que não tem, sou. Quem é? Só para me ter uma noção, gente, pra gente começar. Tem alguém aí na tentativa que espera mais um pouquinho? Como é que tá? Ah! Amei, Daniel. Nossa, sucesso. Tem que ser sempre, meu filho. Sempre, sempre. Até nos dias que a gente não estiver muito bem, é só falar sucesso, coisa boa, pra ver se pega. Ó, pelo amor de Deus. Vejamos. Pra me saber. Bochecha, você vai entrar? Já entrei. Já entrou? Cadê? Pra tirar Pandinha. Pandinha. O Pandinha! Oh, gente! Da bochecha, Pandinha. Tá. Então, Pandinha. Bochecha, Pandinha. Então, tá ótimo. Deixa eu ver. Mais alguém? Eu acho que era só você que tinha manifestado. Tava tentando. Mais ninguém pra entrar, não? Então, eu vou começar, tá? E quem, porventura, não entrou aqui, porque tem gente que não entrou, não perca a oportunidade de fazer aí, tá? Que esse que é o principal foco. Você tentar em casa e ver se realmente, né? Se você acertaria, o que guardou, enfim. Então, vamos começar. Vejamos. Distribuição de frequência gaussiana. Vejamos.
Uma curva de densidade é uma curva que apresenta a seguinte propriedade, exceto está sempre abaixo do eixo horizontal e ou tem uma área, deixa eu baixar aqui, não tem uma área exatamente igual a 1 abaixo dela. Ou seja, é para marcar aquilo que não seja, né? Viu aquele exceto aqui, ó? Eita, perdi o exceto. Eu também perdi o exceto. Ô, professora, que sacanagem. Ô, gente, olha só, né? Porque ela está acima do eixo horizontal, né? Então, isso aqui é errado. Ela tem uma área exatamente igual a 1 abaixo dela. Isso daqui é o certo. Quando é para você marcar o exceto, é para você falar que está sempre abaixo do eixo horizontal. É uma característica errada, não é uma propriedade da curva de densidade. Faz parte do Kahoot ter, como diz, né, umas pegadinhas. Afinal de contas, é uma emoção a mais aí, ó. Tem que ler tudo, gente. Vejamos. Vem cá. Aí, Daniel, valeu ter trocado. Tenho certeza que se eu tivesse colocado aquele outro nome lá, não ia ter dado tão certo. Bom? Não tem muita esperança, não, que daqui é só ladeira abaixo. Não, Daniel. Não, mas hoje, meu filho, pelo amor de Deus. Nem vem que não tem. Vamos, a próxima. Uma curva de densidade descreve o padrão geral de uma distribuição. Verdadeiro ou falso? Agora, eu sinceramente comi mosca, não sei quantas que estão. São 13, né? Verdadeiro, muito bem. São 23 perguntas. Somos 13. Então, só para me dar uma noção aqui. Muito bem, verdadeiro. A próxima. Aqui. Um gráfico com eixos x e y, podemos dizer que, exceto... Muito bem. O que está errado aqui é que y é abscissa, que na verdade a abscissa é o eixo x, né? Y é a ordenada. Muito bem, vejamos a próxima. Olha, eu ia mudar ali no computador. Aí a mexida aí, né? Daniel, você falou muito, você está aí sossegado no primeiro lugar. Vejamos. Próximo. Poucos os fenômenos aleatórios que encontramos na prática apresentam uma distribuição peculiar chamada normal. Tem gente ainda para poder. Falso. Né? Por que falso? Muitos dos fenômenos aleatórios, e não poucos, né? Muitos dos fenômenos aleatórios que encontramos na prática apresentam uma distribuição peculiar denominada de normal, distribuição normal. Muito bem, próximo. O modelo probabilístico é aquele que nos diz ou nos traduz na forma de números o comportamento de uma variável. Isso é verdadeira ou falso? Antes de responder, deixa eu ver aqui uma coisa. Só um minutinho, gente. Ô, Gabriel, você tá na reunião? Gabriel? Reunião do colégio? Tá. Isso. Não
pus aqui porque tem uma reunião do colégio que meu menino tem que participar. Só tô lembrando ele aqui. Muito bem! Verdadeiro. O modelo probabilístico é aquele que nos diz ou nos traduz na forma de números o comportamento de uma variável. Gostei de ver. Próximo. Ah, sucesso, Daniel. Rafa assumiu agora a liderança. Vejamos. Próximo. Verdadeiro ou falso? A curva normal é um tipo de curva assimétrica, suave, cuja forma lembra um sino. Eu acho que se vocês prestarem atenção, todo mundo vai acertar. Falsa. Aqui, ó, assimétrica, ela apresenta simetria. Olha só, cadê o desenho? Não tá aqui, né? Na próxima, eu vou mostrar pra vocês. Eu não tem como voltar, né? Ô, Lu! Oi! Eu não consegui responder, não, sabe por quê? Meu telefone deu um tilt aqui, aí travou, menina. Eu não consegui responder. Não, mas agora já voltou? Acho que voltou. 9, 10, 11, 12. Eu também tô com o mesmo problema também. Eu tô clicando assim, aí não tá participando. É engraçado. Vamos ver numa próxima. Aqui. Vamos ver aqui, quer ver? Aí, vejamos. Aqui, deixa eu só... É que não tem como parar. Na próxima, antes de... Eu vou mostrar para vocês na curva. É simetria. Aqui. Tem de um lado, tem do outro. Distribuição gaussiana é unimodal, sendo seu ponto de frequência máximo situado no meio da distribuição. Verdadeiro ou falso? Ô, Lu, a resposta aparece para mim quase 10 segundos depois. É sério? Mas no meu internet. Tá mais lento esses dias. Eu tenho percebido isso. De uma maneira geral, tá? Todo mundo tá com mais problema de internet essa semana. Ela é verdadeira, né? Tanto é que a gente fala que ali no centro, né, que corresponde à média, mediana e moda tendem a ser iguais ou então muito semelhantes, tá bom? Próximo. Ainda mais, pelo que eu tô ouvindo, acho que tá chovendo, às vezes interfere ainda mais, né? Às vezes atrapalha a internet. Muito bem, a Rafa está aqui liderando agora. Vejamos a próxima. Na distribuição normal, a média, a mediana e a moda coincidem. Deveria falar tanto, né? Verdadeiro ou falso? Isso, verdadeiro. Acabei de falar aqui, ó. Na distribuição de normalidade ou gaussiana, a gente fala que média, moda e mediana, elas tendem a ser iguais ou muito próximas, tá? Então, falar que elas coincidem é verdadeiro. Próximo. Vejamos, e vocês estão numa mexida feia aí no pódio. Próximo. As curvas de distribuição normal são simétricas, tem vários picos e apresenta a forma de sino. Não, tem vários picos e apresenta a forma de sino. Porque aí tem, tá? Tem vários picos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Viu, gente? Para considerar, tem vários picos e apresenta a forma de sino. Vejamos. Falso, porque é um pico só. É justamente por isso, eu acho que eu peguei a frase, em vez de tirar isso daqui, ó, né? Tem vários picos e apresenta a forma de sino. Isso daqui que tá, não são vários, é um só, tá bom? Por isso que ela é falsa. Próxima.
Aí, mais mexida no pódio. Vejamos. Na distribuição gaussiana, observa-se curvas normais, que descrevem distribuições normais. Verdadeiro ou falso? Vejamos. O próprio nome, né? A gente toda hora fala disso, acho que vocês vão acertar. Acho que alguém deve estar. Isso, verdadeiro, muito bem, né? Próximo. Aí, agora é a Ju. Vejamos. Em histograma de dados com distribuição normal, notamos que a média está entre as duas classes com maior frequência. Ó, gostando, o povo foi rápido nessa. Certo? É só olhar, inclusive, para o histograma que está aí, né? Esse desenho ajudou. Verdadeiro, né? Isso mesmo. Afinal de contas, ele desenha de ver que as classes de maior frequência estão justamente, né, ali norteando o centro. Verdadeiro. Próximo. Vejamos. E vocês aí na luta do pódio. Em histograma de dados com distribuição normal, notamos a frequência é maior quanto mais nos afastamos da média. A frequência é maior quanto mais nos afastamos da média? É fácil de vocês marcarem essa. Isso, falso, né? A frequência maior, próxima à média. Quanto mais a gente afasta dela, na verdade, a frequência vai ser menor. Ou seja, e eu chamo a atenção de vocês o seguinte, gente. Todos esses parâmetros são parâmetros que possam ser usados, né, para elaboração de uma questão fechada, né, que inclusive é uma maneira de se perguntar e que eles utilizam isso em questões, né, concurso. Então, é importante chamar atenção para isso. Em histograma de dados com distribuição normal, notamos que as menores frequências ocorrem nas pontas dos gráficos. Essas perguntas ficam disponíveis para a gente, professora? Fica na live, Daniel. Porque fora isso eu não tenho, por exemplo, nem eu consigo pegar isso e colocar no meu material. Porque o jogo, eu tenho que clicar jogar, que é aí que consegue. Mas isso tem tudo na live, fica tudo registrado na live. Aí vocês veem, né, a tela, o que a gente comentou, tudo. Mas fora isso não tem como. Nem eu consigo. Vejamos. Verdadeiro ou falso? Acho que ainda tem uma pessoa para responder. Se prestar atenção, a gente já respondeu. Analisando o anterior. Verdadeiro, né? Menores frequências ocorrem nas pontas do gráfico, justamente nas extremidades. Próximo. A mediana de uma curva de densidade é o ponto que divide ao meio a área sobre a curva. A gente também já falou isso aqui.
Mais uma pessoa para responder. Verdadeiro, né? Média, mediana, moda tendem a coincidir, tendem a ser o centro justamente o centro da curva. Muito bem. Próximo. Aqui, verdadeiro ou falso? A média de curva de densidade é o ponto de equilíbrio no qual a curva se equilibraria se fosse feita de material sólido. Bem, só mais um para responder? Verdadeiro, né? Essa frase, na verdade, eu peguei do material, exatamente, né? Verdadeiro. Se a gente pudesse pegar esse desenho, se ele fosse uma estrutura sólida, né? Onde ele iria se equilibrar é justamente ali. Bem, muito bem. Você somando pontos, né? Agora, pelo que eu vi, só foi somando pontos. Para a curva de densidade assimétrica, a mediana e a média coincidem. Ambas estão no centro da curva. Se vocês observarem, uma frase que a gente já trabalhou antes, ela te ajuda a responder agora. Falso. A pegadinha é a mesma que já apareceu antes. Curva de densidade, gente, não é assimétrica, ela é simétrica. Existe uma simetria, tá? Então, por isso que ela é falsa. Próxima. Aí, agora teve mudança de posição. Vejamos. E Ju ainda não pode, em primeiro lugar. É possível que a curva tenha sido chamada de normal, por representar o comportamento natural de certos fenômenos. Verdadeiro ou falso? Vejamos. Verdadeiro, né? Essa terminologia, né, ela vem de encontro a isso, né? De alguma forma representar um comportamento que a princípio na hora da observação, né, são comportamentos que estão mais de acordo com aquele padrão taxado de normalidade, né, de saudável, de ser mais confortável, depende, né, do que a gente estiver analisando, mas é aquilo que é considerado mais, entre aspas, normal. Próximo. Olha, movimento. Isso aí, eu adoro o movimento. Torço por todos vocês. Na maior parte das variáveis existe um valor central em torno do qual se situa a maioria dos indivíduos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, exatamente, né? Valor central, que é justamente o valor médio. Tanto é que as maiores frequências estão próximas a ele. Aí, vejamos. O uso da distribuição normal é usado para estabelecer um limite entre o que deve ser considerado normal ou patológico. Vamos. Tem um por responder.
Muito bem. Verdadeiro, né? É aquilo que a gente falou, inclusive da empregabilidade disso nos ambientes laboratoriais. Muito bem. E da intensidade. Diga, Pedro. Mas você mesmo falou que não é sempre que o anormal vai ser patológico. Aí eu achei que esse patológico era uma pegadinha. Mas ele não falou que é sempre, ele não falou que é exclusivo. Mas então não cai nessa. Empregado nesse sentido, Pedro. Talvez eu não fui sozinho, não. Poderia, assim, funcionar como uma pegadinha, né? Porque, de fato, tanto é que, estatisticamente, eles sabem que, ainda fazendo parte daqueles 2,5% de um ponto e 2,5% do outro, que são as extremidades, eles sabem que ali existem indivíduos considerados que sejam saudáveis de fato. Mas eles são estatisticamente muito pouco. Então, acaba que ela é utilizada e os indivíduos que estão nessa margem, eles fogem do padrão de normalidade e acabam sendo considerados, né, no contexto, no padrão, como realmente uma referência de alguma alteração, tá? Ou seja, se fosse prova, eu teria que construir ali forte, de uma maneira mais cuidadosa para não gerar discussão e nem ninguém perder ponto à toa, tá bom? Vale até para mim em termos de atenção em relação a isso. Para amarrar, né, de repente colocar uma palavrinha exclusivamente, alguma coisa ali para amarrar e não dar margem a, né, a vocês pensarem, marcarem uma coisa, funcionar como pegadinha, tá bom? Vale aí em termos de atenção. Indivíduos com dados muito baixos ou muito altos de um indicador biológico devem, pelo modelo, ser considerados anormais. Que é isso que a gente está discutindo. Aqui, tá, gente? Quando eu coloco tudo abreviadinho, é porque aqui eu não consigo, às vezes, colocar frases grandes. Uma maneira de driblar aqui, se é possível a leitura. Justamente o que a gente estava falando. Isso, verdadeiro, né? Em virtude dessa curva de normalidade, os indivíduos que estão nas extremidades, ou seja, dados muito baixos ou muito altos, eles são considerados indivíduos anormais. Eles são fora daquele padrão de normalidade. O padrão de normalidade, ele compreende 95%. Que foi, inclusive, aquilo que eu coloquei para vocês, né? Até repetir o slide, só para a gente poder trabalhar com ele hoje. Muito bem, Ju. Você tá aí, não larga o pé, não. Vejamos. Próximo, tá chegando ao final. Valores situados nos extremos da curva são considerados normais, enquanto valores mais centrais são considerados anormais. Poxa! Tô com uma raiva da minha internet. Eu tô clicando aqui já tem 1000 vezes e não. Não tá aceitando, não? Não. Ah, mas que engraçado. Nós somos um total de 13 desde o início. Mas é eu que tô sempre a última. Ah, entendi. Só eu. Que eu tô o ruim é que essa questão de tempo interfere, né? Entendi o que é. Então, falso, né? É justamente o que a gente conversou na questão anterior. Valores situados nos extremos são anormais e os valores centrais são considerados normais. Eu inverti aqui, né? Se não me engano, não, a gente vai para penúltima. E aí já está se definindo. Vejamos. Poderemos ter curvas de normalidade com formatos diferentes, mais para a direita, mais para a esquerda, mais ou menos achatadas.
Verdadeiro ou falso? Deixa eu ver, tem gente que tá guardando aqui, ó. Gabriel. Muito bem, verdadeiro. Hoje, inclusive, aquele slide que eu coloquei para vocês, as curvas, que tinham curvas, cada uma de uma cor, né? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Elas possam ter isso, né? Eles até, a justificativa disso tem a ver com os desvios, com a média. Então, ela possa apresentar, até chamei a atenção de vocês, a curva ela possa ser mais abrupta ou ela possa ser mais discreta, né? Isso é verdade. E ela não deixa de ter o padrão de normalidade por causa disso. Bem, vamos para a última pergunta. Ju, tá aí o pessoal aí na sucessão dos demais postos do pódio. Vejamos. Última questão. Existem diferentes curvas de normalidade que variam conforme os valores da média e do desvio. E eu falei. Muito bem, verdadeiro, né? Isso, inclusive, ajuda a justificar os diferentes traçados de curva, como nós falamos. Vejamos, então, vamos ver o resultado final. Em terceiro, a Rafaela. Segundo, Thaís. Em primeiro lugar, Ju. Olha, então, meninas, um pódio totalmente feminino hoje, hein? Espetáculo. Rapaz, nós brilhamos, mas a presença de você sempre é fundamental, viu? E é aquilo que a gente sempre comenta, a gente brinca aqui, mas o importante é a participação e é vocês aí perceberem o que tá, né? Literalmente entrando, né, fixando aquilo que eventualmente serviria ou não de pegadinha. Isso às vezes chama a atenção de vocês uma hora de prova, uma hora de concurso, isso que é o objetivo, tá bom? Então, isso mesmo. Então, deixa eu finalizar aqui, voltar lá pro meu material. Oi? No próximo carro eu vou entrar como Daniela para ver se dá mais sorte. Tá bom, mas não. O sucesso, só de ter colocado ele sucesso, ele já caminha, Daniel. Não tem disso não, viu? Não teve jeito não. Eu e o Daniel ficamos ali no pódio, dançando, brigando, a brincadeira toda, mas as meninas venceram. Numa próxima, vocês aí, ó, ficam intensos e pode ter um pódio só de rapazes também, né, meninas? A gente tá aqui, a gente vai ter um prazer enorme de aplaudi-los também, viu? Não precisa não, viu, Daniel? Você tá como Daniel já dá um cartão de visita enorme aqui pra gente. A gente vai ter muito prazer de ter você aqui no pódio, o William, o Pandinha, o Gabriel, acho que o Jonathan não chegou a entrar, né? Enfim, todos vocês, quando entram aqui no Kahoot, eu torço para todos. Na hora que eu fico brincando que adoro aquela mexida, é porque eu gosto de ver todo mundo lá em cima. E também é bom, né? Ver que vocês estão ali, ó, na pegadinha. Isso é muito bom, viu? Enfim, se eu pudesse, colocava todo mundo no pódio. Isso que é importante. E aprender. E é bom, eu gosto disso, porque acorda. O fato de vocês acordarem, pra mim, não tem preço. É igual aquela propaganda de... Mas por que não tá aqui? Aqui, só um minutinho que eu tô falando. Ó. Pra mim não tem. Por quê?
aqui, gente, só uma coisinha. Ele não... Deixa eu ver, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Eu clico aqui. Ele não tá... Vamos ver se agora vai. É engraçado, por que que ele não... Só um minutinho, gente, porque ele não tá... Ele não tá abrindo. Não tá projetando, na verdade. Deixa eu pegar aqui e ver o que tá acontecendo. E... Uai. Que diacho? Deixa eu... Não, posso fechar aqui tudo. Espera. Eu não posso fechar toda a internet. Porque senão, logicamente, eu vou ter que sair da conexão aqui. Ó, vou fazer o seguinte. A gente tá indo pro intervalo. Eu vou literalmente começar aqui o raciocínio com vocês, independente do slide, tá bom? Aí no intervalo eu chamo o meu Gabriel aqui para me ajudar e ver o que é, certo? Inclusive fica assim, que eu não sei por que ele não está conseguindo projetar. Se porventura eu tiver que fechar essa conexão e abrir outra, vocês não assustem não, tá? Porque eu não sei por que ele não está projetando o meu material aqui. Então, se porventura eu tiver essa necessidade, não se assustem. E aí eu entro e vou admitindo todo mundo de novo, tá? Eu não sei o que está acontecendo. Enfim, mas deixa eu apresentar aqui para vocês, que é isso que é importante da gente não perder tempinho e a gente pode iniciar o assunto. Agora eu vou iniciar com vocês nosso último tópico, como eu falei, e nós vamos falar sobre testes de hipótese, tá? E aí é o que eu até coloco, é o que eu ia colocar para você, um slide bonitinho que eu fiz aqui, perguntando a vocês, me digam, o que vocês entendem como hipótese? Algo que não é concreto, né, Lu? Como o próprio nome já diz, é uma hipótese. Você levanta tipo uma sugestão para depois você estudá-la para chegar em algo concreto. Gostei, Júlia. Mais alguém? Alguém quer completar o que a Júlia falou? Concordo com você, Júlia. Você falou e eu acho que o pessoal também, né? O pessoal até ficou quietinho aqui, mas eu acho que é porque concordam sim. No sentido de que, de fato, né? Hipótese é algo que você está supondo, né? Você tem uma ideia, mas essa ideia, ela possa ou não, de fato, ser comprovada, né? A sua hipótese é uma sugestão. Você tem uma sugestão a ser trabalhada. E que, no final, você possa acatar essa sugestão como uma realidade, como um fato concreto, como você falou, ou a gente pode, né, de repente... Alô? Oi? Pode falar? Pode falar? Quem quer falar? Oi? Acho que ligou o microfone sem querer, Lu. Então tá. É engraçado que o Felipe Dias aqui também estava piscando. Aí eu tive a impressão que ele estava querendo falar e não dava pra gente ouvir. Enfim. Ô, Lu, desculpa, acho que eu recebi uma ligação e aí Não, Felipe, sem problema. É porque eu fiquei com medo, meu receio era de você estar querendo falar e a gente, por algum motivo, não conseguir te ouvir, tá? Então tá tudo bem. Então, só aqui pra gente ir pro nosso intervalo então. É isso mesmo, Júlia. A partir do momento, né, que eu tenho hipótese, que eu proponho hipóteses, eu agora preciso propor mecanismos de prová-la ou não, né? E só pra gente aqui contextualizar e ir pro intervalo que eu vi que tá no horário, no sentido de que nós trabalhamos com hipóteses quando nós fazemos nossos artigos científicos, quando nós fazemos nossas pesquisas.
quando vocês vão para campo, vocês trabalham muito ali com hipóteses, né? Aonde será que eu vou colocar essa armadilha? Não, é mais provável eu capturar, né, o espécime que eu desejo, se eu colocar a armadilha aqui, enfim, você tem situações, logicamente, às vezes muito respaldadas num sentido, mas você também ali está no habitat dele e que eventualmente você possa sugerir hipóteses, né, que sejam mais prováveis, que vão te ajudar mais, né, facilitar mais. Enfim, a gente já volta, eu vou aproveitar esse intervalo e ver o porquê que eu não estou conseguindo fazer essa projeção aqui, tá bom? Ó, a gente volta já já. Vitor, tu não ficou nem em terceiro lugar. Se eu fosse você, eu fazia seppuku. Hein, Vitor? Oi? Você tinha que ter ficado em terceiro lugar. Se eu fosse você, eu fazia seppuku, harakiri. Nada, só deu umas vaciladas boas ali. Gente, você estava me lembrando aquele carro que a gente teve. Alguém mais está sentindo falta daquelas aulas que a gente perdeu, caso que os professores foi demitido? Tipo isso.